Olá, estudante, bem-vindos à Central do Enem, todos a caminho do sucesso. Sou o professor Romário Silva, trabalho filosofia e hoje vamos continuar abordando o nosso eixo temático diversidade cultural, conflitos e vida em sociedade, no qual estamos abordando o objeto de antropologia filosófica, ou seja, nos questionando sobre o que é o homem, qual a sua finalidade e o que o distingue dos demais animais. Também trataremos de etnocentrismo e racismo. Para continuar nossa aula sobre antropologia, segundo Max Schelling, a palavra homem remonta no Ocidente a 3 ciclos principais de ideias. O primeiro está relacionado à mentalidade judaico-cristã, que vê o homem como uma criatura de Deus, feita à sua imagem e semelhança, constituída por um pecado original. De outro lado, nós temos a ideia que remonta à antiguidade grega clássica, na qual o homem é pensado como um ser racional. Na mesma medida, nós temos a ideia que vem das ciências naturais, principalmente da visão darwiniana, que é o evolucionismo darwinista, no qual o homem é fruto de um processo de seleção natural, em que foi preciso passar por um processo de adaptação e readaptação, o que fez o homem o que é hoje. Passou por um conjunto de transformações psicofísicas, se adaptando e readaptando-se e sobrevivendo. Só os mais aptos sobrevivem. Mas, segundo ele, essas ideias, apesar de ser constante no mundo ocidental, elas não dão uma ideia unitária sobre o homem. E por isso o objetivo da sua filosofia seria realmente encontrar uma ideia unitária sobre o homem. Porque, segundo ele, a diferença entre o homem e o animal não se trata de uma diferença de grau, mas uma diferença de essência. Segundo ele, o que diferencia realmente o ser humano dos demais animais é a sua racionalidade rigorosa, ou racionalidade profunda, ou o espírito. O espírito permite um certo desprendimento da constituição psicofísica do ser humano, permitindo uma certa independência das pressões, das exigências pulsionais, vitais, ou seja, permite o homem ir além das questões meramente biológicas. Uma das características do espírito é a possibilidade da transcendência, isto é, a abertura para o mundo, a capacidade de ir em direção às coisas. Vai dizer que o espírito é pura atualidade, é pura realização livre de atos intencionais. Atos intencionais são aqueles que são unicamente experimentáveis no momento da sua execução, ou seja, não tem como você objetificar o espírito, porque ele é o epicentro de atividade intencional, e o fundamento do espírito, que seria a pessoa, só pode ser conhecida também na sua atividade e através delas. A pessoa é os seus atos e só pode ser reconhecida através deles. Veja que para Max Schelling não tem como você objetificar, analisar precisamente o que seja o espírito. Porque o espírito está relacionado com essa ideia de abertura, de ir em direção às coisas, de intencionalidade. Você só precisa lembrar da sua aula de antropologia filosófica de Edmund Husserl, aliás, de fenomenologia de Edmund Husserl, para que você entenda que quando o teu professor trabalha fenomenologia de Husserl, ele vai trabalhar o conceito de intencionalidade. Você vai observar que a intencionalidade é uma característica da consciência de ser consciência de alguma coisa. Isto é, a consciência é sempre consciência de algum objeto. A consciência é sempre um ir para fora. Então, a consciência está sempre indo em direção às coisas. E é exatamente essa característica que tem o espírito, de ser sempre este movimento em direção às coisas. Inclusive, esse movimento vai constituir o próprio mundo do ser humano, porque mundo, em Max Schelling, trata-se de um mundo individual, ou seja, cada indivíduo tem um mundo, porque o mundo acaba sendo o horizonte de sentido, de significado do ser humano, do indivíduo em relação às coisas às quais ele tem contato. Ou seja, à medida que vou me relacionando
com esta realidade circundante, eu vou criando um mundo de sentido, um mundo de significado, tá certo? Ou seja, existem vários mundos na perspectiva de Shelley, tá bom? Então sempre lembre que o homem é espírito e o espírito permite ao ser humano conhecer a realidade circundante e criar um mundo de sentido e de significado. Na mesma medida, nós temos o Martin Heidegger. Heidegger vai dizer que o homem é um acontecer, o que ele chama de Sein, e que acontece, que ocorre, aliás, no Aí. Ele chama o Aí de Dar. Por isso ele usa a expressão Dasein. Dasein é um modo especificamente humano de vida, ou seja, trata-se o Dasein da forma como o homem se relaciona com as coisas, com os objetos, com os entes, com os outros Dasais e consigo mesmo. Ou seja, um modo de se relacionar com as coisas, um modo como o homem conhece, percebe as coisas, compreende as coisas imediatamente. Isso ele vai chamar de Dasein. E a característica do Dasein é também essa ideia de ir além, ir para as coisas, que é a capacidade de autotranscendência, que é exatamente essa abertura para o mundo, certo? Porque para Heidegger, o homem, enquanto Dasein, é o único ser que existe. Os outros precisam do homem para ter uma utilidade, ou seja, os objetos precisam do homem para terem algum sentido, algum significado. Para Heidegger, existência significa exatamente ek, né? Ek significa eis. Eis o que é na sua vida, eis o que está fora. Portanto, system está relacionado com sísmico, movimento. Logo, existência quer dizer que o homem é o único ser que tem a capacidade de ir em direção às coisas, certo? É aí a capacidade de autotranscendência, a capacidade de se relacionar com os outros entes, se relacionar com os outros Dasein e se relacionar também consigo mesmo. Só que nesse processo de ir em direção às coisas, o homem pode ficar fascinado, segundo Heidegger, e se perder na impessoalidade. A impessoalidade nada mais é do que você está alienado de si, ou seja, está alheio de si mesmo. É simplesmente você está vivendo uma vida inautêntica para Heidegger. É quando você se prende no que está fora de si e procura o sentido da sua vida no que está externo a você, certo? Então você acaba se perdendo na diversidade que é essa relação do homem com o mundo, né? Existem muitas possibilidades de manifestação através do Dasein, que é essa relação que o homem se estabelece com as coisas, com os outros entes, né? E consigo mesmo. Isso permite o homem ficar fascinado com as ciências, ficar fascinado com as artes e perder o que realmente importa, que é a preocupação consigo mesmo, a preocupação com o real sentido da sua existência. Enquanto o homem vive na impessoalidade, se preocupando com coisas alheias à sua própria existência, ao seu projeto de vida, ele precisa ter um encontro com a morte, ou seja, com a finitude, perceber que tudo isso um dia vai acabar, para ele então perceber a necessidade de se preocupar consigo mesmo. É diante da angústia da morte que o homem retoma a autenticidade da sua vida e passa a se preocupar consigo mesmo. Trata-se de analisar o próprio sentido da sua vida para Heidegger, que seria uma preocupação autêntica, uma vida realmente com sentido para o ser humano. Por outro lado, nós temos Jean Paul Sartre. Para Sartre, no homem, a existência precede a essência. Primeiro o homem nasce, se encontra e só depois se define. O homem é aquilo que escolhe para si. O homem escolhe a si mesmo e, escolhendo a si mesmo, escolhe a todos. Veja que para Sartre, o homem tem uma responsabilidade para com o outro,
Quando você escolhe a si mesmo, você está escolhendo também um modelo de homem para a humanidade que você gostaria que fosse. Tanto que ele vai dizer que o homem que se engaja e se dá conta que não é apenas o que escolheu ser, mas também, simultaneamente, um legislador que, escolhendo a si mesmo, escolhe a humanidade inteira. E o homem que se depara, se dá conta disso, não escapa ao profundo sentimento de angústia, exatamente por se sentir responsável pelos outros e não poder escapar desta responsabilidade, tanto da escolha da vida que ele gostaria de ter, e na medida que ele escolhe, ele percebe que ele está escolhendo também um padrão de vida, um modelo de homem a ser seguido por toda a humanidade, e portanto ele tem a responsabilidade, trata-se aqui de uma alteridade, ou seja, tem um compromisso para com o outro, para com a humanidade. Você não pode escolher qualquer vida, você tem que escolher uma vida que você recomendaria também para a humanidade. Na mesma medida, você se depara com a impossibilidade de você deixar de escolher a si mesmo, deixar de escolher um modelo de homem para a humanidade, porque você está condenado a ser livre. Estando condenado a ser livre, você, portanto, está condenado a escolher. E você não pode recorrer a ninguém.